Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amados, nós já estamos chegando em um momento desse período em que nos parece, pelas notícias, que as coisas estão começando a ter um controle da doença, do vírus e tal, e percebemos que está perto de nós voltarmos a nos reunirmos, a nos encontrarmos e termos aquela tão esperada comunhão presencial. Então, glória a Deus por isso, porque não é em vão as nossas orações, e ficamos felizes em saber de que muitas pessoas estão sendo curadas e outros estão tendo cuidado para que não transmita esse vírus para aqueles seus próximos. Isso é muito importante, nós tomarmos as medidas seguras para evitarmos o contágio. Então é bom nós permanecermos ainda em casa, usando as máscaras quando sair, para que a gente possa cuidar, nos cuidar e cuidar dos nossos amados. Então, amados, estamos desejosos de que chegue logo esse dia, esse momento do nosso encontro pessoal. Por enquanto, vamos nos encontrando por aqui, por esse canal, e espero que vocês estejam se deleitando com todas essas mensagens maravilhosas da parte do Senhor, que tem servido para nos alimentar, para nos sustentar, para fortalecer a fé, animar e dar segurança para todos aqueles que estão em suas casas, e que em nome de Jesus Cristo o Senhor continue a abençoar e guardar a todos. Não deixe de dar o seu joia em cada mensagem que você ouvir, porque isso é muito importante para nós. Irmãos, quando nós retornarmos, nós estaremos cumprindo o ID do Senhor Jesus Cristo da forma como Ele mandou, nós irmos às pessoas. Por enquanto estamos indo por aqui, por esse canal. O Senhor Jesus, Ele estava sempre rodeado por pecadores, querendo ouvir a sua palavra, e por esse motivo Ele era criticado pelos fariseus e pelos escribas. E ouvindo essas críticas, num certo momento, o Senhor contou uma parábola, a parábola da ovelha perdida. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, versículo do 1 até o versículo 7. A parábola da ovelha perdida. Diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo, cheio de alegria. E chegando à sua casa, convoca os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Como nós lemos no início aqui, no versículo 2, os fariseus e os publicanos criticavam o Senhor Jesus pelo fato de Ele estar rodeado dos pecadores, e ainda o Senhor comia com eles. Os publicanos e pecadores, eles eram marginalizados, eles dificilmente tinham
um convívio social tranquilo, né? Normal, porque eles eram rejeitados. Mas o Senhor Jesus, diferente dos fariseus e publicanos, que eles se achavam santos e por isso chamavam, né, os fariseus e os demais que não seguiam a sua religião, vamos dizer assim, de pecadores, excluía do seu convívio, não queriam conta com eles, até porque os publicanos, sendo de Israel, eles trabalhavam, né, para o governo de Roma, cobrando impostos, e eram considerados traidores, né, da nação. Mas o Senhor Jesus, sendo também judeu, não os excluiu, pelo contrário, eles até se achegavam ao Senhor Jesus para ouvi-lo pregar, para ouvir a sua palavra. E assim, o Senhor Jesus convivia com eles e ministrava, né, falava no coração deles. E através dessa parábola, o Senhor mostra para os fariseus e publicanos, né, e mostra também para todos os seus ouvintes, de que ele veio chamar, não foi os justos, ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Então todo aquele que reconhece a sua condição de pecador deve, assim como os publicanos e os pecadores na época do Senhor Jesus vinham a ele para ouvir a sua mensagem, se achegaram ao Senhor Jesus Cristo para que possam assim ouvir a sua palavra, a palavra da verdade que liberta, e serem assim lavados dos seus pecados, serem assim convencidos dos seus erros, levados ao arrependimento, e com certeza alcançará perdão, porque se alguém acha que não é pecador, então o Senhor Jesus não veio para esse, ele veio para os pecadores. Ele não veio chamar os justos, mas veio chamar os pecadores ao arrependimento. E assim ele contou essa parábola, mostrando que há mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Mas na verdade, a palavra do Senhor diz lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, 3, 23, melhor dizendo, capítulo 3, versículo 23, de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram e estão separados da presença de Deus, da comunhão com Deus. Então, todos pecaram, não tem um que não tenha pecado. E o sábio Salomão também diz lá no primeiro livro dos Reis que não há homem que não peque. Então todos pecaram. Por isso, quando o Senhor Jesus conta essa parábola, quando ele fala que há mais alegria por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, é aqueles que se acham justos e acham que não precisa de se arrepender. Mas aquele que reconhece o seu pecado, que se identifica como um pecador, esse deve vir a Jesus, porque ele perdoa os nossos pecados. Lá na primeira carta de João diz que se dissermos que nós não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso, e a verdade dele não está em nós. Mas se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E quando um pecador se arrepende, como nós lemos, há uma festa, né? Há alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Então o Senhor Deus, ele espera isso de nós. Ele aguarda que nós reconheçamos que somos pecadores e que busquemos ao Senhor Jesus Cristo, seu Filho, a quem ele enviou ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 19 diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então o Senhor Jesus Cristo deixou a sua glória, deixou a sua majestade para vir aqui ao mundo. E isso é prova de amor, o amor de Deus
como também está escrito em João 3,16, aquele versículo tão conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, queridos, Deus se agrada de nós quando nós nos arrependemos. Ele se alegra porque Ele vê que nós reconhecemos que nele está a salvação. Reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como o Salvador do mundo. E olhe que o Senhor Jesus, Ele pega o exemplo de um homem criador de ovelhas. Porque na verdade esse ofício, né, de pastor de ovelhas era conhecido dos judeus. Desde o início, lá quando José estava no Egito e seus pais foi chamado para vir, né, naquele período da fome que teve no Egito, na verdade em toda a terra, naquele período, todos iam comprar alimento lá no Egito e os pais de José, com seus irmãos, vieram comprar alimento. E lá, quando eles vieram a José disse para eles que eles, quando fossem à presença de Faraó, dissesse que eles eram pastores de ovelhas. Eu queria até ler para que nós comprovássemos isso que eu estou falando. Está no livro de Gênesis, capítulo 46, versículo 31 a 34, só para que a gente veja que eles já tinham conhecimento desse ofício e sabiam a importância de cuidar de ovelhas. Então o Senhor Jesus pegou nessa parábola algo que eles conheciam e conheciam muito bem, para que eles pudessem entender a mensagem que ele estava transmitindo nessa parábola. Gênesis capítulo 46, versículo 31 e 34. 31 a 34. Diz assim: Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: Eu subirei e anunciarei a Faraó e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os varões são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas e tudo que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: Qual é o vosso negócio? Então direis: Teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como nossos pais. Então eles tinham esse ofício, né? essa ocupação, esse trabalho de cuidar de ovelhas. Então o Senhor Jesus pegou algo que eles reconheciam, que era na verdade uma tradição, né, entre eles, para que eles entendessem bem o que ele estava falando, né, o valor de uma ovelha, que a ponto daquele criador, aquele pastor de ovelhas deixar 99 no deserto e ir em busca de uma que se perdeu. Assim é o que o Senhor Jesus veio fazer. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E Ele ama a cada um de nós. Ele ama a todos, ama os pecadores. E Ele nos veio nos buscar e nos chama para que a gente se achegue a Ele, para que a gente ouça a Sua palavra e nós possamos ser levados ao arrependimento, possamos receber perdão e sermos assim salvos, recebemos vida e vida com abundância. Está escrito também no Evangelho de João, no capítulo 10, que Jesus Cristo é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e foi o que ele fez. Ele veio ao mundo, tomou sobre si os nossos pecados, garantiu-nos perdão pelo seu sacrifício na cruz, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, e garantiu que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Então o Senhor Jesus Cristo pagou o preço por nossas vidas. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, e Ele tem alegria quando um pecador se arrepende, tanto o
Pai quanto o Filho se alegram. E nós nos alegramos também. Nós queremos cooperar com Ele. Na verdade, estamos cooperando com Ele nesse trabalho, nessa evangelização, para que todos aqueles que estão ouvindo essa palavra saibam que você tem um valor, você é importante para Deus. Então, achegue-se a Jesus, achegue-se ao bom pastor, porque Ele quer te salvar. Na verdade, Ele veio para isso. Então, que o Senhor nos faça compreender essa palavra, essa mensagem, esse grande amor de Deus, entregue a sua vida para que Ele possa guiá-lo e cuidar de você e garantir para você, porque Ele já garantiu para aquele que crê a vida eterna. O Senhor te abençoe, em nome de Jesus.